continuando o artigo e agora falando dos principais ensaios de laboratório, já foi dito um pouco dos ensaios de campo e agora eu vou falar um pouco dos ensaios de laboratório. E assim, os principais ensaios de laboratório, assim como os ensaios in situ, eles são utilizados em funções do solo que você quer estudar. Existem ensaios de caracterização física e mecânica, que avaliam a granulometria das partículas, densidade, compactação limite, e de consistência, e entre outros. O primeiro é a análise granulométrica por peneiramento e sedimentação, e ele consiste na determinação da dimensão das partículas que constituem a amostra. E os parâmetros reproduzidos no estudo da amostra são as dimensões das partículas individuais e a sua distribuição, quer pelo caso de cada classe, ou pelo volume, ou pelo número de partículas em cada classe que eles encontraram, né? Com classes granulométricas de baixa amplitude, é possível definir classes mais precisas, melhorando a descrição de variabilidade dimensional das partículas. E os sedimentos, como um cascalho ou finos, eles são avaliados como foi descrito anteriormente na parte de peneiramento e sedimentação. E no caso da areia, o seu processo de estudo através da separação mecânica para determinar o seu peso. E a distribuição nos siltes e argilas, ela é um pouco mais complicada. E a curva de distribuição granulométrica foi sendo desenvolvida ao longo dos anos, tendo passado de uma escala milimétrica para logaritmo. Eu acabei não colocando nos slides, mas quando você vai fazendo os ensaios, você consegue achar uma curva granulométrica que caracteriza cada tipo de solo, no caso, né? Tem areia, cascalho, argila, silt, etc. Um ensaio de desgaste por abrasão nos Los Angeles, ele consiste em determinar o desgaste do agregado e avaliar a resistência dos materiais. É pesado determinada quantidade da amostra, colocando na peneiração, e que por final ele é colocado na máquina de abrasão de Los Angeles para ser avaliada a resistência do seu material. E depois do processo, a amostra é retirada da máquina, ela passa por nova peneiração e a amostra que sobrou, elas são retiradas conclusões sobre a resistência do material. E no interior dessa máquina são colocadas 12 esferas, e com a rotação da amostra e das esferas é possível determinar o desgaste causado através do impacto entre os agregados. E, por definição, a abrasão é o desgaste superficial dos grãos do agregado quando eles são sujeitos ao atrito. E a composição mineralógica, a estrutura e a respectiva aplicação do agregado, eles são parâmetros a ter em conta quando forem retiradas as suas conclusões. O ensaio de compactação de Proctor, ele tem como finalidade determinar a curva de variação de densidade do solo, da umidade, para uma dada energia de compactação. E a compactação no solo, ela consiste em reduzir o índice de vazios com auxílio de processos mecânicos. E a compactação aumenta a resistência do solo e reduz a sua compressibilidade e permeabilidade. Então, assim, nesse ensaio, é possível apresentar o tipo de solo, o teor de umidade do solo, a energia de compactação e a espessura da camada compactada. E na realização do ensaio, a amostra ela deve ser previamente seca ao ar e acrescentada água, para que o solo fique com uma umidade superior a 5%, que é a umidade ótima, no caso, né? E depois disso, uma porção da amostra ela é colocada no cilindro padrão e golpeada 25 vezes por uma peça de massa de 2,5 kg, que ainda é uma altura de 30,5 centímetros. O processo ele é repetido mais 2 vezes. Ele lembra um pouco do SPT, né, se a gente parar para analisar. E tem também o ensaio de limite de liquidez e plasticidade, que é definido como a umidade abaixo
o qual o solo se comporta como material plástico. É a umidade de transição entre o estado líquido e plástico do solo. E o aparelho Casagrande, ele permite descobrir o teor de umidade em que o solo fecha certa rachura com impacto de 25 golpes. Eu já fiz esse ensaio na época do técnico e ele é bem interessante. Esse é um dos únicos que eu lembro bem. E, no caso, voltando, o limite de plasticidade ele é definido como o teor de umidade em que o solo deixa de ser plástico. E é, portanto, a umidade de transição entre o estado plástico e o semissólido do solo. E os resultados obtidos relacionam, no ensaio, relacionam os teores de umidade através de um gráfico, teor de umidade, número de golpes, e no caso o limite de liquidez, enquanto que isso aí do gráfico é relação ao limite de liquidez, isso aí ficou meio confuso. E enquanto que no limite de plasticidade, a média da umidade encontrada é o valor final do limite de plasticidade. E por último, os ensaios triaxiais, que ele tem como objetivo de calcular a resistência do solo para determinada amostra. E os principais parâmetros calculados são a coesão não drenada e o ângulo de resistência do solo. E existem 3 tipos de ensaio triaxiais. Ensaio não consolidado não drenado, conhecido pela sigla UU. Ensaio não consolidado drenado, UD. E o ensaio consolidado drenado, CD. E o ensaio triaxial ele tem 3 fases: fase de saturação, fase de consolidação e a fase de corte, sendo que a fase de consolidação ela não existe no ensaio não consolidado, não drenado. E a fase de consolidação é sempre drenada, e a fase de corte é drenada nos ensaios drenado e não drenada nos ensaios não drenados. E é isso.